A paz do Senhor, juvenis, a paz do Senhor, irmãos, amigos de todo o nosso Brasil e do mundo. Eu sou o pastor Jefferson Belisário, aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Estamos aqui com seletos professores da nossa escola dominical e gostaria que cada um então se apresentasse, por favor. A paz do Senhor, juvenis, meu nome é Otávio, é um prazer estar aqui dando aula junto com vocês. A paz do Senhor, juvenis, meu nome é Natália e é um grande prazer estar aqui com vocês. A paz do Senhor, juvenis, eu sou Cristina e é uma honra estar aqui com vocês. Muito bem, nós estamos aqui começando esta aula de lição de número 5, mas eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva. É importante também que você que já é inscrito, deixe ali o seu like, o joinha, para que você também continue recebendo as nossas notificações. Eu quero vos informar que nós estamos aqui situado na cidade de Cariacica, estado do Espírito Santo, nosso Brasil querido. Então fique muito à vontade, você que nos visita, você possa participar do nosso chat, coloque aí de onde você é e vai ser um prazer, uma alegria. Juntos aprendemos mais essa lição de número 5, que vai falar aqui de um assunto tão importante que é entendendo os evangelhos. Vai ser maravilhoso. E quero também ressaltar que essa aula não é só para os juvenis, é uma aula, todos podem participar, pais, filhos, adultos, senhores e senhoras, todos fiquem à vontade para participar dessa aula, porque eu tenho certeza que será uma aula que vai abranger a todas as idades. Então, nesse momento, nós vamos iniciar nossa aula com uma oração. Vamos então fechar os olhos e orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos para aprender mais de Ti. Que o Senhor possa conduzir tudo o que for falado aqui, ó Deus, e que o Senhor possa nos dar sabedoria, nos ajudar a ter um coração aberto para, ó Pai, entendermos e guardarmos as Suas palavras, ó Deus, porque é o Senhor que estará falando conosco. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, juvenis, meu nome é Radassa e hoje estamos aqui para fazer mais uma leitura bíblica. E hoje ela se encontra em 3 capítulos diferentes. Primeiro capítulo, Lucas 1, versículo de 1 ao 4. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição e ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Segundo capítulo, João 20, do versículo 26 ao 31, que diz: E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me vistes, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E para finalizar, o terceiro capítulo, que se encontra em Romanos 15, do versículos 4 ao 6. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa foi a nossa leitura bíblica de hoje. Tchau, juvenis! Por que é importante entender os evangelhos? É importante porque cada evangelho, por mais que pareça um com o outro, tem várias situações diferentes de modo de escrita, personalidades. Um escreve para um tipo de povo, nós vamos ver isso durante a lição, outros para outros. Então é muito importante conhecer isso porque alguns assuntos num determinado evangelho não é colocado no outro, não é escrito no outro evangelho, mas de forma que eles se completam, eles se unem, porque é a palavra de Deus, Jesus é o centro do evangelho, e aí nós vamos ver que nós temos aqui que conhecer a relação
entre os 3 primeiros evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas, que são os primeiros 3 evangelhos. Saber que o evangelho de João ele se distingue dos demais evangelhos, nós vamos entender por que ele se distingue. E também obter uma visão panorâmica, entender uma visão ampla de cada evangelho. Então, Juvenis, um lado bom de estudar sobre os evangelhos é que a gente soube a história de Jesus, a caminhada dele, tudo que ele passou. A vida dele, o nascimento dele, nós vamos saber sobre a história, o ministério de Jesus, tudo que ele realizou, nós vamos saber sobre a morte de Jesus, como foi a morte. Olha, o evangelho traz retalhos de riquezas da pessoa de Jesus, por isso o evangelho é maravilhoso. Estudar os evangelhos é algo muito profundo e muito importante para nós. E estudar sobre os evangelhos vai nos fazer aproximar de Jesus, do nosso Salvador. Toda a escritura, como o evangelho, é um presente que o Senhor nos deu, o tesouro descoberto que o apóstolo Paulo fala, que foi descoberto para nós da pessoa de Jesus e por meio do Criador demonstrar o seu profundo desejo de se revelar, de se relacionar conosco. Veja que coisa profunda. Quando nós estudamos o Evangelho, a gente começa a entender isso. A gente vai ver também nos Evangelhos o tamanho do zelo que Deus tem para conosco, porque Ele visa nos abençoar, visa nos orientar, visa nos restaurar, nos dirigir. E é tão importante isso para o Senhor que entendamos os seus preceitos. É tão importante para Jesus que a gente entenda do Evangelho. Ele nos fala através de pessoas simples. Nós vamos ver Deus usando, Jesus usando, capacitando e trazendo mensagens poderosas. Sobretudo, eles tinham o desejo de demonstrar o caráter de Deus. É isso que Cristo quer fazer, Juvenil, na sua vida, quando Ele te apresenta o Evangelho, quando Ele permite que você se deleite na palavra dele, para que você já possa aproveitar, se deleitar aqui nessa vida e também naquilo que tem por vir. E Juvenis, diante de tudo isso, qual é o seu evangelho favorito e por quê? Estamos aqui com a Ana Sofia. Ana. O que são os evangelhos sinóticos? São os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que possuem um conteúdo semelhante entre si. Estamos aqui com a Radassa. Radassa. O que são os evangelhos sinóticos? Eles são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles têm características semelhantes. Que legal, nós vemos então aí essas entrevistas, uma pergunta muito interessante, o que é, né, se entende-se como sinóticos. Veja, nós vamos entender um pouco isso, na própria lição fala a respeito, que o evangelho sinóticos é uma visão conjunta, é uma visão idêntica. Veja, é o mesmo assunto, só que cada um com a sua própria visão, cada um escreve de um estilo, cada um tem um jeito de descrever, ou escrever, ou narrar aquela história, aquele acontecimento. Então, os sinóticos, que vem da palavra também sintonia, ou seja, estão ligadas um ao outro, se complementam. Então, por exemplo, nós vamos ver aqui que os evangelhos sinóticos, quando nós estamos lendo Mateus capítulo 9, do versículo 14 ao 17, que fala do jejum, nós vamos ver o que se trata nesse evangelho. Então, Natália, o que tem aí que está escrito em Mateus que narra a história do jejum? Em Mateus 9, do 14 ao 17, diz bem assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuais nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Há uma palavra muito interessante aí. Eles estão questionando a Jesus a respeito do jejum. Quando nós vamos ler Marcos capítulo 2, versículo 18 ao 22, como é que fala aí? Então, diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam seus discípulos? Então, veja, aqui, tanto em Marcos como em Mateus, há um questionamento a respeito de jejum. Agora, quando nós vamos ler em Lucas, as coisas vão se completando, vamos entendendo mais sobre isso. Então, irmã Cristina, como é que está escrito aí em Lucas, no capítulo 5, versículo 33?
Vamos ver se você vai prestar atenção o suficiente para ver o que está de diferente ali. Olha só, Lucas 5,33. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também o dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E aí? O que tem de diferente aí, pastor? Então, olha que legal, ó. Uns falam de oração e outros não falam, outros falam só de jejum. Então vai complementando, né? Jejum e oração. Um fala de muitas vezes, outros não falam. E isso é maravilhoso, porque um vai preenchendo, vai completando e vai dando um sentido maior, um significado maior, para que a gente possa entender melhor o contexto, entender melhor a história, entender melhor o que estava acontecendo. Dessa forma, compreender melhor o Evangelho de Jesus. É isso mesmo, e é muito legal, porque são 3 pessoas diferentes. Olha só, Mateus, Marcos e Lucas. 3 pessoas diferentes, mas que viram a mesma história. E a gente estava comentando, Natália, Otávio, no início da aula, sabe, pastor Jefferson, antes das câmeras aqui ligarem, e a gente comentou sobre o nosso cameraman. Se ele toma um tombo ali agora, se ele cai da cadeira, olha só, nós estamos aqui, 4 pessoas. Tava só o Otávio, a Natália e eu, e a gente falou assim, cada um vai ter uma visão de como ele caiu ali, contando uma história. O Otávio, como é muito amigo do nosso cameraman Lucas, ele iria contar meio que zoando o Lucas. A Natália já iria contar com um arzinho assim de pena, de dó, e eu já iria falar assim, Lucas, falta de atenção você ter caído dessa cadeira. Então, mas a história é a mesma. O Lucas caiu da cadeira. E pastor Cristina, algo muito interessante é que, mesmo sendo uma pessoa pregando, era várias culturas escrevendo, como Mateus se escreveu para os judeus, Marcos se escreveu para os romanos e Lucas se escreveu para os gregos. E por que tem essas características diferentes? Os evangelhos foram escritos de formas diferentes de acordo com cada povo. Mas o legal é que a gente vê que essa história, ela vem trazendo os mesmos ensinamentos para cada um. E, Natália, interessante que Mateus escreveu aqui para os judeus. Quando você pega o primeiro capítulo de Mateus, você vai ver ali a genealogia de Jesus. Ou seja, os judeus tinham essa característica e precisavam saber de onde vinha o Messias. O Messias vinha da descendência de Davi. Por isso que Mateus faz questão, quando está escrevendo para os judeus, falar de Jesus, da onde é a sua origem. Depois, quando a gente vai ver, por exemplo, Marcos ele já escreve diretamente para um público que são os romanos. Romanos são pessoas, são soldados, um povo truculento. E aí, então, ele vai mostrar, vai apontar Jesus na pessoa de João, por exemplo, no início ali do Evangelho de Marcos, vem a história de João, um homem simples, um homem que se vestia de forma diferente, mas que era usado poderosamente por Deus, mesmo usando uma palavra firme, uma palavra dura, arrependei-vos, raças de víbora, era uma mensagem específica para os romanos. Quando nós vamos ver Lucas está escrevendo agora para os gregos, uma linguagem diferente. Lucas era um médico, Lucas era doutor, a escrita dele era uma escrita bonita e precisava então que alguém escrevesse de uma forma onde os gregos sentiriam interesse de ler. Então veja que cada um vai escrevendo especificamente para um povo, mas para todos nós hoje, ela foi escrita, Deus revelando Jesus para nós e uma completando a outra, de forma que ela fala poderosamente para todas as nações, para todos os povos, todas as línguas. As boas novas, ela é falada para todos aqueles que permitirem o Espírito Santo agir na vida delas. Então, pastor, como que a gente pode viver o Evangelho de Cristo? Fala, pastor. Paulo diz em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a manifestação de Jesus Cristo, que morre pelos nossos pecados, apesar de nós ainda sermos pecadores. O Evangelho é a boa nova de que Deus está mudando o nosso futuro de condenados ao inferno para agora destinados à glória. Conhecer o Evangelho não é uma questão teórica. Conhecer o Evangelho é ser salvo por Jesus Cristo. É ouvir a pregação, crer em Jesus Cristo e entregar o nosso coração de forma sincera.
esse ato de conversão faz com que a gente experimente o novo nascimento, que é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Você não só precisa conhecer os Evangelhos para entender suas doutrinas, as verdades doutrinárias com relação à salvação. Você precisa, na verdade, ser salvo. Você precisa, na verdade, ser cheio do Espírito Santo para que o poder do Evangelho possa operar por meio de você e esse Evangelho servir para a salvação de todos os povos. Deus use você. Glória a Deus, pastor, pela sua palavra. Algo muito semelhante entre eles é o diálogo. Mesmo sendo povos diferentes, o diálogo entre eles era muito parecido. Então, mesmo com as perspectivas diferentes, eles se completam. Não no sentido de narrativa cronológica, mas na mensagem, em fatos, entre outros. O interessante é que a gente tem vários exemplos, como o da mulher do fluxo de sangue, que em Marcos conta de um jeito, em Mateus conta de outro, só que no final a história acaba sendo a mesma. Como, por exemplo, no caso da tentação de Jesus. Em Marcos, fala sobre Jesus vivia entre as feras e os anjos o serviam. Mas, em Mateus e Lucas, a gente tem todas essas informações que não são contidas em Marcos, ou seja, nós temos informações em Marcos que são diferentes de Mateus e Lucas. Agora, mais uma vez, nós vamos ouvir os nossos juvenis. Aí, fala pra gente, juvenis, como o Evangelho impactou a sua vida. Conta pra gente aí. Então, antes do Evangelho, eu era uma pessoa muito solitária, muito triste. Eu mostrava para as pessoas que eu era feliz, que eu era brincalhão, fazia brincadeiras bestas até. Só que no fundo, eu era só uma pessoa que estava tentando buscar atenção e queria que as pessoas rissem para poder se aproximar de mim. Eu era palhaço, assim, vamos dizer, para as pessoas se aproximarem de mim. Hoje em dia, Deus me mudou. Eu não preciso dessas coisas. Eu já tenho Jesus Cristo na minha vida. Ele já me enche do Espírito Santo todos os dias. Então, isso já basta. O Evangelho impactou na minha vida, principalmente na minha forma de agir com as pessoas, de agir com autoridades, pessoas que têm um poder sobre mim, digamos assim, como pastores, liderança, professores, meus pais. E eu nasci em berço evangélico, mas quando eu tive uma conversão assim verdadeira, tipo, de entender o que é o Evangelho, de entender o que é servir a Jesus Cristo, eu entendi mais como devo tratar as pessoas e como eu devo agir em certos momentos. O Evangelho impactou na minha vida bastante, porque mudou até meu comportamento, né? Porque eu antes era uma pessoa e eu agora sou outra pessoa. Eu ainda sou ruim, mas tento melhorar todo dia. Glória a Deus pela vida dos nossos juvenis. Muito bem, nós estamos aqui agora nesse outro ponto, aqui no terceiro ponto, sobre os aspectos do Evangelho sinótico. O Evangelho de Mateus, ele é feito por 28 capítulos, sendo que ele é um único evangelho que detalha mais sobre a genealogia de Jesus, querendo enfatizar que Jesus é descendente de Davi, da tribo de Judá. O Evangelho de Marcos, ele é um dos menores evangelhos. Ele possui apenas 16 capítulos. Ele se detém a contar mais sobre os prodígios, maravilhas e operações, milagres que Jesus fez. Lucas, com 24 capítulos. E sabe o que é legal no Evangelho de Lucas? Que ele retrata muito da infância de Jesus, o nascimento de Jesus. Ele traz isso com uma riqueza de detalhe. O Evangelho de Lucas tem uma forte presença nos ensinos de Jesus. E o interessante do Evangelho de Lucas são as parábolas dele. E uma das que mais se destacam, as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Quem nunca ouviu falar dessas parábolas? São parábolas impactantes. Uma coisa muito interessante também que a gente pode aprender nesses evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é a respeito da vida de oração de Jesus. Lucas
é um livro que trata muito sobre isso. Não que Mateus não fale, e Marcos também, mas Lucas, ele dá grandes detalhes e minuciosos detalhes da vida de oração de Jesus. Então veja, tem muitas coisas nesses livros que nós vamos aprender de coisas e assuntos importantíssimos para a nossa vida espiritual. Então, juvenis, se atentam a isso, peguem firme, se deleitem nos evangelhos que vocês vão crescer muito espiritualmente. E o pastor, a gente está falando sobre os evangelhos, só que os evangelhos são 4, sendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas por que João não é um evangelho sinótico? Então, porque o evangelho de João, ele está relatado diferentes relações aos outros 3, ou seja, ele possui situações contidas, situações que são diferentes de Mateus, Marcos e Lucas. Por exemplo, nenhuma parábola é encontrada no evangelho de João, enquanto Mateus, Marcos e Lucas é recheado de parábolas. Uma outra coisa é a linguagem, né? A figura de linguagem que está presente no evangelho de João é diferente. Apenas João mostra Jesus como Deus encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso, ele não tem as mesmas características de Mateus, Marcos e Lucas. João é um livro específico, diferente. O evangelho também, faz parte dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, mas não são sinóticos. Por quê? Porque ele traz de forma diferente, a linguagem é diferente, a escrita é diferente. Por isso, Otávio, o evangelho de João não entra como livros sinóticos. Todos os evangelhos, menos o de João, começam contando a história de Jesus, menos de João, que o Senhor falou. Começa falando, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você vai observar que muitos teólogos também gostam de dizer que João escreveu para a igreja. Por isso ele faz questão de logo no início dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o Deus encarnado. Então o evangelho de João, ele acaba atingindo sua plenitude, o seu complemento, a sua grandeza, que abrange a todos de uma forma muito extraordinária, porque ele faz questão de mostrar o Deus encarnado, a pessoa de Jesus. É muito legal também, porque o Evangelho de João, ele retrata de pessoas sedentas, pessoas que estão ali ansiosas por receber a palavra sobre a salvação, sobre o nosso Salvador, sobre Jesus. Mateus, Marcos e Lucas, ele já retrata muita cura, as pessoas indo, né, em volta lá de Jesus, buscando uma cura. Aqui, já no Evangelho de João, elas estão desejosas de uma resposta sobre o Salvador. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a maior parte dele está no verbo do passado, se referindo a uma história. O evangelho de João, ao ser escrito, ele se refere mais à igreja, enquanto Lucas, Marcos e Mateus se refere mais às histórias de Jesus. Por isso que ele não se encaixa no evangelho sinótico. Uma outra coisa também que João faz no livro dele é uma ênfase nos discursos de Jesus. Ele dá uma ênfase diferenciada em tudo aquilo que Jesus ensina. O simbolismo também é muito presente, os símbolos é muito presente no livro do evangelho de João. Uma outra coisa também que João faz no seu evangelho é o enfoque no amor, na unidade, na união. Uma coisa também muito importante no Evangelho de João, que ele enfoca, é a pessoa bendita do Espírito Santo. João destaca o papel do Espírito Santo neste livro. Então, essas são as diferenças dos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, que tem diferente do evangelho de João. O evangelho de João é incrível mesmo, porque ele não fala apenas sobre saciar a fome e a sede, mas sim sobre a vida eterna, sobre a salvação. E no capítulo 3, por exemplo, a gente encontra a história de Nicodemos, no capítulo 4, sobre a mulher samaritana, e no capítulo 8, sobre a mulher adúltera, que se relacionam com essa questão de não apenas se saciar com a fome e a sede, mas buscando a vida eterna. Então, juvenis, estamos chegando no momento da oferta. Aí está aparecendo o nosso código Pix, as nossas contas bancárias. Então, você fique à vontade para ofertar. E também, a gente tem uma obra dos 1000 valentes, que é para poder ajudar a comprar esse espaço lindo que a gente tem nossos cultos, nossa salatinha, a nossa cozinha, o nosso campo. E venha fazer parte dos 1000 valentes.
prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. E agora, Juvenis, vai começar o nosso quiz, onde a gente vai fazer umas perguntas para testar os seus conhecimentos de acordo com a aula. Primeira pergunta: qual a semelhança entre os evangelhos sinóticos? Alternativa A: mesmo autor, estilo e vocabulário. B: traduções de um livro do Antigo Testamento. C: escritos juntos pelos apóstolos. Ou D: mesmas histórias, estrutura e linguagem. Tempo na tela. Tempo esgotado, e a alternativa certa é a letra D: mesmas histórias, estruturas e linguagem. Pergunta número 2: quais as intenções distintas de cada evangelista? Alternativa A: escreveram sem objetivo. B: destacaram diferentes aspectos de Jesus. Alternativa C: cada um escreveu coisas que contradiziam um ao outro. Ou alternativa D: só queriam escrever uma boa biografia. Tempo na tela. Tempo esgotado. E se você marcou a alternativa D, você errou, porque a alternativa certa é a letra B: destacaram diferentes aspectos de Jesus. Terceira pergunta: como os sinóticos retratam Jesus? Alternativa A: como um político contra Roma. Alternativa B: nunca chamado filho de Deus. Alternativa C: negam sua divindade. Ou alternativa D: unem aspectos humanos e divinos, filho do homem e de Deus. Tempo na tela. Tempo esgotado, e a alternativa certa é a letra D: unem aspectos humanos e divinos, filho do homem e de Deus. Quarta e última pergunta: quais são as diferenças entre os sinóticos e o Evangelho de João? Alternativa A: João repete os mesmos eventos. Alternativa B: todos formam uma única obra. Alternativa C: João foca mais na divindade de Jesus. Ou alternativa D: João é o mais curto e com menos milagres. Tempo na tela. Tempo esgotado, e a resposta certa da alternativa 4 é letra C:
João foca mais na divindade de Jesus. E terminamos o nosso quiz e agora vamos voltar para o final da nossa aula. Muito bem, juvenis, espero então que vocês tenham aprendido mais nessa lição e que Deus continue abençoando profundamente a vida de vocês. Eu quero então convidar aqui a irmã Cristina para estar fazendo essa oração final. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Deus. Pai, ser na mente, no coração de cada juvenil, de cada um que está assistindo esta aula, Senhor. Pai, conduz o nosso coração para a cruz, Senhor, que verdadeiramente possamos olhar apenas para a cruz e que possamos entender a essência dos evangelhos, ó Deus, e possamos vivê-los, ó Pai. Pai, nós entregamos cada um agora em tuas mãos, ser conosco em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Tchau, juvenis! Tchau, juvenis. Tchau.